Mientras Cemal decide mantenerse alejado de Asiye para no hacerla aún más infeliz, se abren las cortinas del pasado de Helin y Cemal. Razi no ha podido conseguir la influencia que necesita para deshacerse de Mahir, pero no tiene intención de detenerse. Mientras Mahir está luchando con Razi, también está en tensión después de que Fikret se enteró de la verdad. Cemal, quien se entera de que Asiye ha ocultado un recuerdo de ambos, no puede contener su ira y se ve involucrado en un evento que sacudirá a toda la familia. O teste de ADN teve resultado inesperado e Asi e Mahir regressaram da beira de grande desastre. Mas esta situação provoca outro acontecimento que devastará Cemal. Enquanto Cemal comete erros após o outro na sua infelicidade, Helin começa a suspeitar que existe outra mulher na vida do seu marido. Enquanto Gulsum tenta compreender o estranho estado de Mahir e Asi, outra pessoa enfrentará a verdade. A chegada de Nekmi causa grande pânico na frente Asiye. Enquanto a jovem procura soluções para silenciar o hóspede indesejado, Hassi, que está sempre à procura de uma brecha, encontra finalmente uma pista. Quando as tensões entre Elin e Nerj se intensificam, Cemal é obrigado a escolher de que lado vai ficar. Hassi e Cemal acertam contas do passado. Enquanto o problema Nekmi continua a incomodá-los, uma notícia que pode acabar com tudo cai como uma bomba na mansão. Quando Cemal é apanhado a beijar Asiye, entram em pânico. O facto de a foto de Ugur aparecer na revista é um sinal de perigo real. Incapaz de suportar o que passou, nem Asi consegue conter a raiva de Nergis, e quem mais se magoa é ela própria. Enquanto o hóspede indesejado que aparece diante de Asiye atinge a agenda como uma bomba, uma nova página será aberta na mansão de Mirhan. A cadeia de desastres que começa com a tentativa de Azit de se livrar da faca ensanguentada que escondeu, desperta o desejo de Cemal de descobrir a verdade. Embora a permanência do jovem na mansão dê a Nergis esperança de que possam voltar a ser uma família, também obriga Asiye a confrontar o pai dos seus filhos. Mas a atitude de Asiye vai despertar sentimentos que Cemal não consegue reprimir. A tensão que aumentou após o desaparecimento de Ahmet coloca Cemal e Mahir frente a frente. A oferta surpresa de Harun a Mahir também afeta muito a vida de Cemal. A decisão repentina do jovem encurrala Asiye. Enquanto Nergis experiencia a tensão de estar frente a frente com o pai, as batidas na porta da mansão de Mirhan chamam subitamente a atenção para Asiye e para as crianças. Quando Asiye reencontra Cemal passados muitos anos, é uma grande devastação para ambos. Enquanto Mahir, que está na UCI do hospital, se vê envolvido num jogo que nunca imaginou ser possível com a mentira que Asiye contou para proteger os seus filhos, o grande segredo que Harun guarda há anos vem ao de cima. Enquanto esta realidade que todos estão a enfrentar muda todo o equilíbrio dos Demirhans, Asiye e Cemal vão voltar a estar frente a frente. Asiye, que está a tentar sobreviver com os seus 2 filhos pequenos, tem a sua vida virada do avesso por um desastre que lhes acontece um dia. Asiye, que parte numa viagem sem regresso de Amágia para Istambul, conhece Mahir, que os ajuda apesar de não o conhecer, e que está a regressar de Istambul à Rússia depois de muitos anos. Para Asiye e os seus filhos, que se vão abrigar na mansão de Mirhan graças a Mahir, isto não é uma salvação, mas um mau jogo do destino. A chegada de Nekmi causa grande pânico na frente Asiye. Enquanto a jovem procura soluções para silenciar o hóspede indesejado, Hassi, que está sempre à procura de uma brecha, encontra finalmente uma pista. Quando as tensões entre Elin e Nerj se intensificam, Cemal é obrigado a escolher de que lado vai ficar. Asiye e Cemal acertam contas do passado. Enquanto o problema Nekmi continua a incomodá-los, uma notícia que pode acabar com tudo cai como uma bomba na mansão. Quando Cemal é apanhado a beijar Asiye, entram em pânico. O facto de a foto de Ugur aparecer na revista é um sinal de perigo real. Incapaz de suportar o que passou, nem Asiye consegue conter a raiva de Nergis, e quem mais se magoa é ela própria. Enquanto o hóspede indesejado que aparece diante de Asiye atinge a agenda como uma bomba, uma nova página será aberta na mansão de Mirhan. A cadeia de desastres que começa com a tentativa de Azit de se livrar da faca ensanguentada que escondeu, desperta o desejo de Cemal de descobrir a verdade. Embora a permanência do jovem na mansão dê a Nergis esperança de que possam voltar a ser uma família,
também obriga Aziz a confrontar o pai dos seus filhos. Mas a atitude de Aziz vai despertar sentimentos que Cemal não consegue reprimir. A tensão que aumentou após o desaparecimento de Ahmet coloca Cemal e Mahir frente a frente. A oferta surpresa de Harun a Mahir também afeta muito a vida de Cemal. A decisão repentina do jovem encurrala Aziz. Enquanto Nerges experiencia a tensão de estar frente a frente com o pai, as batidas na porta da mansão Demirhan chamam subitamente a atenção para Aziz e para as crianças. Quando Aziz reencontra Cemal passados muitos anos, é uma grande devastação para ambos. Enquanto Mahir, que está na UCI do hospital, se vê envolvido num jogo que nunca imaginou ser possível com a mentira que Aziz contou para proteger os seus filhos, o grande segredo que Harun guarda há anos vem ao de cima. Enquanto esta realidade que todos estão a enfrentar muda todo o equilíbrio dos Demirhans, Aziz e Cemal vão voltar a estar frente a frente. Aziz, que está a tentar sobreviver com os seus 2 filhos pequenos, tem a sua vida virada do avesso por um desastre que lhes acontece um dia. Aziz, que parte numa viagem sem regresso de Amágia para Istambul, conhece Mahir, que os ajuda apesar de não o conhecer, e que está a regressar de Istambul à Rússia depois de muitos anos. Para Aziz e os seus filhos, que se vão abrigar na mansão Demirhan graças a Mahir, isto não é uma salvação, mas um mau jogo do destino. A chegada de Nekmi causa grande pânico na frente a Aziz. Enquanto a jovem procura soluções para silenciar o hóspede indesejado, Hassi, que está sempre à procura de uma brecha, encontra finalmente uma pista. Quando as tensões entre Elin e Nerges se intensificam, Cemal é obrigado a escolher de que lado vai ficar. Aziz e Cemal acertam contas do passado. Enquanto o problema Nekmi continua a incomodá-los, uma notícia que pode acabar com tudo cai como uma bomba na mansão. Quando Cemal é apanhado a beijar Aziz, entram em pânico. O facto de a foto de Ugur aparecer na revista é um sinal de perigo real. Incapaz de suportar o que passou, nem Aziz consegue conter a raiva de Nerges, e quem mais se magoa é ela própria. Enquanto o hóspede indesejado que aparece diante de Aziz atinge a agenda como uma bomba, uma nova página será aberta na mansão Demirhan. A cadeia de desastres que começa com a tentativa de Aziz de se livrar da faca ensanguentada que escondeu, desperta o desejo de Cemal de descobrir a verdade. Embora a permanência do jovem na mansão dê a Nerges esperança de que possam voltar a ser uma família, também obriga Aziz a confrontar o pai dos seus filhos. Mas a atitude de Aziz vai despertar sentimentos que Cemal não consegue reprimir. A tensão que aumentou após o desaparecimento de Ahmet coloca Cemal e Mahir frente a frente. A oferta surpresa de Harun a Mahir também afeta muito a vida de Cemal.